boa noite. Eu me chamo Thaís Araújo. Olá, eu me chamo Anderson. Estamos aqui com mais um vídeo, né, do nosso podcast aqui. Podcast. Estamos aqui, né, hoje com a nossa convidada, né, a psicóloga Angelita. Ela que é psicóloga, pedagoga, escritora, né? E seja bem-vinda ao nosso programa. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai bater um papo, né, sobre alguns assuntos e temas da psicologia. Eu estou à disposição de vocês. Só vou fazer uma pequena correção. Eu não sou pedagoga, eu sou historiadora e psicóloga, analista junguiana, escritora, professora universitária. Tá bom? Só para o público saber. Perfeito. Vamos conversar um pouquinho, né? Como a doutora já falou, né? Sobre alguns temas, né? E aí a gente também vai poder entrar um pouquinho, né? Também sobre depressão. E aí a gente vai... Mas antes de tudo, né? Vamos conhecer mais um pouquinho a doutora. Porque a história dela tem muita bagagem pra gente conhecer, muita Com coisa certeza. pra gente aprender. Então esse é o momento, né, Anderson? Exatamente. Vai. Doutora, conte um pouquinho, né, sobre a sua história, né? O que você tem para contar, né, sobre isso. Tá, eu acho importante falar um pouco sobre o meu processo formativo, porque eu venho de uma família de baixa renda, né? De Brotas, e estudei em escola pública a vida toda. E a expectativa e a projeção em cima das pessoas que estudavam em escola pública não eram muito animadoras, né? Sempre existia uma expectativa de que a gente estivesse ocupando lugares de subemprego, né? Sem muita relevância para a sociedade. E durante um período muito grande da minha vida, eu também não tinha consciência da importância da educação. Então, eu ia para a escola, e aí a gente vai ver que eu vou retomar isso em alguns momentos, que quando a gente passa por determinados processos familiares, né, de exclusão e outros, a gente sofre esse impacto e às vezes a escola vira também o nosso lugar de conforto, de aconchego, de fazer grandes amigos que dão essa sustentação para a gente, para o resto das nossas vidas. Então, quando eu terminei a minha primeira fase, né, educacional, que eu entrei no segundo grau e que naquela época a gente tinha que decidir se a gente queria fazer um curso técnico ou um curso preparatório para o tal do vestibular. Eu não tinha muita esperança de passar no vestibular, né? Porque eu disse assim, não vou passar, eu vou concorrer com pessoas de escolas boas de Salvador, de alunos, e eu não vou conseguir passar. Mas alguma coisa em mim, né, dizia que eu precisaria pelo menos tentar e tentar entender o que é que eu queria fazer da minha vida. Aí primeiro eu escolhi fazer direito. Por quê? Porque eu precisava ganhar dinheiro para ajudar a minha família. Né? E as pessoas diziam, ela é briguenta, ela vai ser advogada porque ela é briguenta. E não é bem assim que se escolhe uma profissão, né, gente? Vamos combinar? E aí eu fiz o vestibular para Direito, eu passei, eu cursei 3 semestres de Direito para descobrir que não era o meu lugar. Então eu fui fazer História, para a decepção da minha família, né? Ou seja, eu ia continuar sendo uma pessoa sem muitos recursos para que a gente sabe como é a vida de professor, né? Mas eu sou apaixonada por sala de aula, história para mim explica muita coisa do que a gente vive, viveu e ainda vai viver. E eu acho que a pessoa que não sabe história, ela fica muito descontextualizada do seu momento e não é uma coisa boa, não. A gente precisa conhecer a nossa história e outras histórias, né? Que faz com que a gente entenda quais são os problemas que a gente vive no Brasil hoje. E aí, depois de um tempo, eu resolvi fazer uma pós-graduação em administração de recursos humanos para trabalhar com treinamento. Eu comecei a fazer alguns treinamentos e, na época, entrar numa pós-graduação também era uma coisa muito difícil. E, apesar de toda a minha dificuldade, eu fui lá, fiz o processo seletivo, passei na pós-graduação, terminei minha pós-graduação e aí resolvi fazer um curso livre de psicologia. Né? Esse curso livre era Psicologia e Educação. E fiquei com
completamente apaixonada pela psicologia. Eu disse, gente, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Né? E aí, na época, todo mundo, é loucura, você vai voltar para a faculdade, fazer tudo de novo. E eu trabalhava o dia todo, né? Eu não era uma estudante que trabalhava, eu era uma trabalhadora que estudava. Então, eu precisava fazer as duas coisas, eu não tinha opção não fazer, mas aí passei no curso de psicologia e resolvi fazer essa jornada toda de novo, né? E daí por diante associei as duas coisas, né? Me ensinei na universidade durante muitos anos, ao mesmo tempo comecei a fazer clínica, né? E comecei a desenvolver um trabalho com uma pessoa muito querida, uma mulher que foi fonte de inspiração para a minha carreira acadêmica, que é Tânia Maria de Almeida Franco, uma escritora brilhante, ela, Graça Druck e outros que me influenciaram muito. Comecei a fazer pesquisa também na área de saúde do trabalhador, né? E aí continuo minha jornada, porque a gente não para de estudar nunca, né? Exatamente. Mas me encontrei aí dentro dessa dinâmica. Mas eu nunca desisti de mim por ter sido uma menina que veio, né, de uma condição desfavorável, nem de acreditar no que as pessoas diziam sobre mim. Né? Então, eu nunca acreditei no que as pessoas diziam Se deixar sobre mim, influenciar. nunca me deixei influenciar, né? Agora, é claro que, mesmo sendo uma menina de periferia, pobre, eu vim de um lugar de privilégio, por ter a pele mais clara, né? Por ser bem recebida em vários lugares. Então, eu não estou falando de meritocracia, porque não existe. Eu tive também oportunidades, né? Dentro dessa perspectiva de lugar de privilégio. Então, eu acho que é importante isso ficar claro também. Nossa, isso tem, né? Eu sempre tive vontade de fazer psicologia, mas eu acho que eu nunca tive coragem. Eu acho que com um pouquinho dessa história eu vou me encorajar mais um pouco para poder me engajar na psicologia. Super Porque apoio. eu gosto, assim, né? E quando a senhora falava aqui, né, sobre conhecer a sua história, né, faz toda a diferença, né? Você sabe para onde você vai, você sabe para onde você vai seguir. E isso tem todo o norte, né? Uhum, exato. A gente falar, né? Ah, Eu vi aqui, né? Quando, né, o livro da senhora, tem um livro aqui da doutora, né? Já indico vocês comprarem, né? Onde, primeiro, né? Eu vou perguntar quando Surgiu a senhora decidiu, né, escrever. essa vontade de lançar esse livro, né? tá. O título, né? Eu sei fazer pão. Para quem não sabe, certo? A editora, né? Se vocês jogarem no Google, vai abrir logo. Vocês podem estranhar, mas não. Ali é editora, sim. É Apres, né? Isso, Pronto, editora. a editora Apres. Ela tá lá, você pode comprar ou adquirir. E também, pesquisando também, eu percebi que quem tem um forte vendedor para ela é a Amazon, viu? Vocês que gostam muito de comprar na Amazon, tá lá também, viu? Se vocês botarem na pesquisa, também vende e entrega em sua casa, certo? Exatamente. Bom, esse livro, na verdade, ele é um fechamento de um ciclo, né? Porque eu escrevi no mestrado sobre o sofrimento do trabalhador a partir da reestruturação produtiva no mercado financeiro. Então, quando o modelo japonês foi implementado, o que é que aconteceu com os bancos no Brasil? E eu não publiquei. Na época, eu resolvi não publicar. Publiquei artigos em algumas revistas nacionais, mas eu resolvi não publicar um livro. Depois eu parti para o doutorado. No doutorado, eu trabalhei o sofrimento psíquico dos professores a partir da internacionalização da educação e a precarização do trabalho docente. O que é isso? O momento em que ficou muito claro para a sociedade toda que o professor não valia quase nada, né? E eu conto a história de uma instituição privada daqui de Salvador, que era uma instituição de excelência e que foi vendida para um grupo estrangeiro e que foi precarizado. Depois disso, eu fui fazer um processo de formação em psicologia analítica, lá em Brasília, pela Associação Junguiana Brasileira, que era associada à Internacional Analítica, que foi o Instituto de Psicologia Analítica, criado por Carl Gustav Jung em Zurique. E aí, estudando Jung profundamente, eu percebi que a psicologia analítica tinha muita contribuição para dar, não só para a clínica,
mas também para a compreensão do mundo do trabalho e para as relações de trabalho que se constituem, às vezes, em ambientes perversos, ambientes de opressão, né, e etc. E aí, qual foi o grande diferencial desse livro, Eu Sei Fazer Pão? Eu vou falar depois um pouquinho sobre esse título. É justamente isso, que não fala só da dor do trabalhador, não fala só sobre os aspectos deletérios do trabalho, mas fala também como a gente se livra de tudo isso para ganhar uma emancipação a partir da nossa própria força. Porque é com isso que a gente tem que contar, né, gente? O sistema não vai certeza. mudar por causa da gente e a gente ainda não tem força coletiva suficiente para transformar um monte de coisa que precisa ser transformada, mas a gente pode transformar a nossa própria história, né? Então, esse livro é sem grandes pretensões, mas se algumas pessoas forem alcançadas por essa ideia de que elas podem muito mais do que o que elas pensam e que elas têm um valor que a sociedade tenta suprimir, para mim já valeu ter Com escrito. certeza. E esse título, Eu Sei Fazer Pão, vem da história de um padeiro que nós, na faculdade que eu ensinava, eu montei a psicodinâmica clínica do trabalho de base analítica, que é um laboratório de psicologia que a gente fazia atendimento gratuito para a população de modo geral, mas de trabalhadores, né? E a gente fazia também algumas ações dentro de empresas. Numa dessas ações, eu conheci um padeiro incrível, que viveu uma experiência maravilhosa que eu conto no último capítulo desse livro. Aí, quem quiser saber vai ter que comprar. Então, Tem que ter alguma estratégia de marketing aí Exatamente. também, né, gente? E aí, mas assim, é uma história muito bonita e que fala eu percebi que o livro estava. muito da minha própria história também, né? Porque não deixa de ser um pouco da força que eu tinha em mim mesma dentro de todo esse processo formativo que eu já contei para vocês, foi a força que eu vi nesse padeiro, né? Então eu uso a história dele como ilustração de como a gente pode, né, através do processo de individuação, que é um conceito da psicologia analítica, se emancipar, né? E ser quem a gente quiser ser, sem acreditar que ninguém pode impedir. Excelente. A senhora tem algo, né? Acho que a senhora já falou um pouquinho, né? Sobre isso, né? A questão da área da senhora. Mas dentro da psicologia, a senhora tem algo mais específico? Então, eu sou psicóloga clínica, né? Eu sou analista junguiana, eu trabalho em consultório. Quando eu falo que eu sou analista junguiana também, não é um reducionismo de uma área teórica da psicologia, porque eu acho que a psicologia é uma ciência muito nova e toda e qualquer teoria que a gente puder aprender para ampliar a nossa possibilidade de ação, a gente tem que estar aberto a isso, né? Então, eu sou analista junguiana, mas eu dialogo muito com a psicanálise, com a psicologia cognitiva comportamental e outras teorias que podem contribuir para as nossas técnicas, para as nossas práticas clínicas, né? Eu sou pesquisadora também da Fiocruz, e lá a gente desenvolve também um trabalho com esse foco de saúde do trabalhador, desenvolvimento de lideranças, e na universidade, as últimas disciplinas que eu ensinei foram sobre a teoria junguiana e a prática clínica junguiana. Tá? Vocês que estão em casa, quer conhecer um pouquinho mais? Nos comentários tem o Instagram dela, tem o canal do YouTube. Não deixe de ir lá conferir, por favor, hein? Também não esqueça de curtir, E certo? Dá o like, certo? Vocês estão esquecendo de se inscrever também no canal, viu? Principalmente. Importante. Doutora, né? Eu assisti um vídeo, né? Realmente, já entrando no assunto do canal do YouTube. Eu passei a assistir, né? Um pouquinho de um vídeo. E, tipo, uma coisa que me chamou muita atenção, né? É como hoje a gente na sociedade, né? Tem vivido, tipo, eu ando muito ocupado, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo com aquilo. É, muito trabalho, faculdade, a rede social tem cobrado muita gente sobre isso, né? Então, eu queria que a senhora pudesse também, né? Relatar mais um pouco já. É que na verdade foi um choque, né? Na verdade. É como eu disse, as pessoas só aprenderam um pouco mais sobre a psicologia depois exatamente do Covid, na verdade, né? Foi que acordaram
entender o que é necessário a psicologia na vida da gente, né? Essa educação mental, né? Esse cuidado mental. Isso. Né? E ela até compartilhou também esse vídeo, a gente assistiu esse vídeo, e ele fala justamente essa questão, né? A prioridade que o ser humano está dando. Isso. Né? Então, quer dizer, ele se diz ter objetivos, né? Mas em si ele fica perdido. Porque ele apenas só faz, como como a senhora comentou mais cedo, né? A questão do incentivo não há. Tem da indução, quer dizer, ele faz o que a pessoa manda, né? Então, o que a gente vê hoje, né, nas redes sociais, aquele conjunto, né, na verdade, induz o ser humano. E ele vai no automático seguindo aquilo. Né? E aquele vídeo foi inspirador, porque é justamente uma reflexão que a senhora faz, né, em relação à divisão, o ser humano acordar um pouquinho, parar, respirar, né, e dividir justamente as suas etapas, né, o trabalho, né, o lazer, né, com sua família e a si próprio também, Exato. né, que é como dizem, né, quando você faz tratamento você precisa de alma, né, corpo e mente, né, são as três coisas que precisa ter tratado, né. Exatamente. A pandemia trouxe uma urgência, né? E as pessoas se viram mergulhadas em processos acirrados de ansiedade, depressão, né? A gente estava diante de algo que a gente não conhecia. Era ainda um grande mistério, a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar preso nesse lugar de confinamento, e a gente viveu um trauma coletivo de proporção universal. A gente ainda não tem ideia, na verdade, das consequências e do impacto que o que a gente passou ainda vai repercutir na psique humana, de modo geral. Então, alguns países, como o Canadá, os Estados Unidos, já estão estudando isso mais a fundo. Aqui também a gente tem a Fiocruz como uma instituição importante de investigação. E isso aponta para algumas consequências drásticas, principalmente com o uso acirrado da tecnologia. Então, a vida da gente passou a acontecer no elan da tela, né? Então, reuniões excessivas, tanto que na França se estudou muito já durante a pandemia, um fenômeno que eles chamam de Zoom fatigue, que é justamente a fadiga do Zoom, que é o excesso de reuniões realizadas mediada pela tecnologia, né, nas telas. E tudo passou a ser através das telas, né? Terapia online, né? Educação online, né? E já existia, não era uma novidade. Qual foi a novidade? O acirramento, né? O volume de coisas que a gente passou a fazer dessa forma e que trouxe consequências como déficit de atenção, perda de memória, né? A queixa nos consultórios giram ainda muito em cima disso. Então, está todo mundo se sentindo com impacto na atenção e na memória. E isso é o excesso de tela. Porque, além das coisas formais que a gente tem que usar a tela, é nossa fonte de entretenimento também. Naquela época passou a ser mais ainda. Porque ninguém saía, então era maratonando série, né? Olhando reels e outros atributos aí de Facebook, de mídias sociais. Então, nós ficamos completamente envolvidos nessa história. Associado a isso, tem uma outra coisa que a gente precisa falar, principalmente quando a gente está pensando nessa galerinha jovem, nos estudantes, porque assim, existe um imediatismo na nossa sociedade, né? E um ideal de sucesso baseado na acumulação do capital. Então, às vezes chegam meninos no meu consultório de 20 anos, 25 anos, com um nível de frustração absurdo, porque ainda não ficaram ricos e já são youtubers ou já fizeram uma faculdade X ou Y e que acham que já deviam estar com o mesmo padrão de vida dos pais. Então a gente perdeu nessa coisa do tempo a ideia de processo, né? Assim, quantos anos eu levei para construir minha carreira, para, né, subir cada degrauzinho com todo sacrifício, para chegar hoje e poder me dar e me proporcionar algumas coisas
importantes para, né, esse tal desse sucesso, entre aspas, porque para mim sucesso é outra coisa. Mas em termos de vida financeira, de sucesso profissional, a gente demora muito tempo para construir. Essa garotada não tem tempo. Essa garotada, desde criança, os pais colocam em aula de comum de tecnologia, né, de computação. E, então, assim, essas crianças são massacradas por atividades e elas não têm tempo, muitas vezes, de ser simplesmente criança. Tem uma competitividade já na educação infantil que às vezes é dos pais, né? Competindo pela nota, e quando o filho tem uma nota menor do que a do colega, são os pais que guerreiam, não são as crianças. As crianças não estão comprometidas com isso. Ela ainda tem aquela mente de criança, De né? criança. E os adultos acabam querendo que as crianças Com cresçam certeza. um pouco antes, sabe? Né? São futuros executivos, vamos dizer assim, né? A depender, claro, do grupo social a qual ela pertence. Sim. Né? Sim. Porque assim, a criança pequenininha, às vezes ela já tem que estar com 4, 5 anos de idade na sinaleira, ajudando os pais a vender alguma coisa para ter dinheiro em casa, né? Então, quem tem o privilégio de frequentar uma escola, né? E que os pais ainda têm algum tipo de condição para proporcionar esses cursos e essas pressões, elas vão mais nessa direção de achar que tem que ter sucesso, tem que ser rico, né? A criança de baixa renda, o foco é trabalhar para ajudar a família, para ganhar algum dinheiro, para sobreviver, né? Então, são realidades diferentes, não dá para a gente generalizar. Né? Então, tem realidades que são completamente diferentes umas das outras. Mas, de modo geral, né? E aí vem outra coisa, que inclusive as crianças da população de baixa renda, essas crianças e adolescentes e jovens ficaram alijadas dos processos educativos, porque a maioria não tinha computador em casa, a maioria não tinha um celular com potência suficiente para acompanhar a aula, né? Então, assim, foram muitas injustiças vividas dentro de um contexto traumático de pandemia. Então, como não gerar alguma consequência para a humanidade, né? E aí vem a psicologia para os privilegiados que podem pagar, porque ainda a psicologia clínica no nosso país ainda é bastante elitista, apesar de ter alguns centros formadores que proporcionam vagas, né, com preços simbólicos, mas ainda são vagas muito pequenas para o número de pessoas que precisam desse acompanhamento. Mas enquanto a gente não entender que a gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para viver, a gente vai ficar nessa danação do trabalho, né? Como diz muito bem o Ricardo Antunes lá nos livros dele, né? Que é a loucura do trabalho, a danação do trabalho, porque a gente acha que viver é isso, viver é produzir, viver é trabalhar cada vez mais para ter cada vez menos vida. Né? E naquele vídeo que você assistiu, eu falo sobre isso, fazer as pazes com o tempo, né? Então, vocês são jovens, vivam a juventude, né? E viver a juventude não é não estudar ou não trabalhar, mas é entender que isso tudo faz parte de uma construção para uma progressão de vida, de maturidade, de carreira, né? Chegou uma pergunta aqui no YouTube. Foi, diga aí. Vamos lá para a professora a psicóloga vai responder. Tirar aqui a curtição. Qual a maneira que temos de não colocar essa pressão sobre os filhos, mas também mostrar a eles que eles têm a responsabilidade de ser bem-sucedidos na vida? Então, eu acho que primeiro eu tomaria cuidado com isso, porque se não é a responsabilidade de ser bem-sucedido na vida, é dizer aos filhos que eles podem ser bem-sucedidos na vida, que eles podem o que eles quiserem, se eles se dedicarem ao seu processo formativo e a uma carreira profissional, né? Mas não que eles têm que. Eu acho que a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem felizes. Precisam ensinar os nossos filhos a serem pessoas boas, a serem pessoas solidárias, a serem pessoas empáticas, né? A praticar a alteridade. São outros valores.
e, ao mesmo tempo, dizer aos nossos filhos que eles não são inferiores a ninguém, nem superiores a ninguém, né? E que eles podem, sim, criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, com respeito entre as pessoas, e que essa ideia de sucesso precisa sair do campo do racionalismo econômico-financeiro e ir para um outro lugar. Então, se você quer o quê? Você quer ter sua casa, você quer ter seu carrinho, você quer sair de férias com a sua família, você quer. Isso pode ser suficiente para uma pessoa se dizer: eu tenho sucesso e sou feliz. Né? Então, às vezes, algumas pessoas vão na minha casa e dizem assim: poxa, mas por que você não se muda? Você mora num condomínio, num apartamento de 90 metros quadrados. Eu digo: gente, tá ótimo. Eu sou super feliz aqui, eu adoro morar nesse lugar, eu adoro sair andando aqui no Rio Vermelho, eu sou boêmia, saio andando no Rio Vermelho, vou, converso com os meus amigos, volto na minha casa, tá tudo bem, eu não preciso de nada maior do que isso e nem acho que aí é o tamanho da minha ambição, né? Para mim tá bom. Então, é isso. Mas quando a gente coloca nos filhos um peso muito grande em relação a esse tal desse sucesso, parece que o sucesso está única e exclusivamente associado à rentabilidade, né, a dinheiro, e que outros valores não vão ser computados nessa ideia de sucesso. Então, sucesso é estar feliz, sucesso é estar com saúde, sucesso é ter uma família que ama e que é amada, é ter amigos, né? Sucesso é poder pagar as contas no final do mês, sem aperreio, mas mais ou menos, porque o país da gente não ajuda muito a gente a viver sem aperreio, vai ter algum aperreio, mas assim, pelo menos a gente tem ali uma base de sustentação da reprodução material da vida, mas a gente não precisa ficar dentro de um ideal que às vezes não é alcançado e as pessoas vivem frustradas porque não alcançaram esse ideal, né, que coloca essa meta financeira fora do nosso alcance. É isso. Tem pessoas que eu já percebi até de vivência, que ela considerava justamente a ambição de uma forma errada. E eu sempre discuti isso, bati de frente, Sim. né? Então, as pessoas têm um entendimento errado sobre ambição. Ela muitas das vezes acaba comparando a ambição com superioridade. Ela não percebe que a reação dela está sendo, né, de superioridade, de ganância. Sim. Né? Tanto Sim. no trabalho, como pessoal, como amizade, como muitas coisas. Então, ela acaba esquecendo esse detalhe. Né? Sim. Já vi colegas que disseram assim: rapaz, você tem que fazer. Se você não fizer, vem outro e faz. E aí você perde seu emprego. Pronto, que seja. Mas a pessoa que está ali, ela é tão inteligente, ela chegou no cargo lá, o superior, o chefe, ou seja, que seja, ela não está vendo, ela está vendo sua atitude. Ela não está vendo se você está fazendo, ela está vendo sua atitude. Né? E ele chegou a ficar sem graça, por sinal. Aí mudou justamente a ação dele, agradeceu. Né? Por isso que eu não fiz psicologia. Porque acaba acontecendo isso. Mas vou lhe dizer, Os conselhos. vou lhe dizer, quem sabe fazer pão não fica desempregado, não, viu? Quem sabe fazer pão não morre de fome, não. Exatamente. Né? Agora, é isso. A gente tem que entender, e eu acho que é um dos grandes desafios da nossa sociedade. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que não existe ninguém melhor nem pior do que ninguém. Existem ideias melhores, ideias piores, né? E a gente vai testando isso ao longo das experiências que a gente vai vivendo na vida. Mas não existe pessoas melhores nem piores do que pessoas, né? E essa visão deixa a gente num lugar de mais humildade, né, diante da própria existência, e faz a gente prestar mais atenção em si mesmo do que no outro. Porque não é sobre o outro, é sobre mim, sobre o que eu quero construir, sobre o que me faz bem, o que me deixa saudável, né? Eu acompanho inúmeras pessoas adoecidas por causa dessa ideia de ganância, de arrogância, de ideal de superioridade, né? E que elas se destroem. Essa questão mesmo da rede social, que a senhora citou, eu pesquisando uma vez, eu vi 2 youtubers muito famosos que, por sinal, estavam dando depoimento em um podcast também. Quer dizer, eles falando que se ele pudesse, eu lembro que ele falou assim uma vez, se ele pudesse, a quantidade de dinheiro que ele conseguiu juntar, fazer, nos programas que eles fazem a propaganda, né? Se ele pudesse, ele daria 1 milhão a cada um. E a pessoa ia conseguir entender que, se ele tivesse tanto dinheiro, não ia trazer felicidade. Ele entrou num quadro de depressão muito grande,
Quando ele percebeu que o maior objetivo dele, que era a satisfação dele, que ele atingiu, que ele percebeu que ele tinha dinheiro e conseguiu atingir tudo aquilo, ele percebeu que não tinha mais sentido. Eu tenho dinheiro, mas eu vou gastar com o quê agora? Porque o principal aqui eu já realizei. Sim, Aí foi que ele caiu completamente no quadro de depressão. isso. E aí se afastou. Aí o canal, o pessoal começou, né, a cobrar, querer saber o que é que tá acontecendo. E aí depois ele voltou justamente numa entrevista falando sobre isso. É, e é isso. Às vezes o sucesso vem muito rápido, de forma avassaladora, né? E você não sabe direito o que é que Obrigado, você produção. quer. Se é um sucesso, é porque você quer, sei lá, você tem ambições de ter bens materiais de grande qualidade, né? Ah, vou viajar o mundo, vou viajar de primeira classe no avião. Mas às vezes é o sucesso pelo sucesso. É uma ferida psíquica. Eu preciso provar o meu valor para o mundo. E aí, às vezes, nunca é suficiente todo o valor financeiro que eu acumulo, né? Essa semana foi a minha filha que estava me contando de um rapaz que começou no YouTube falando sobre alimentação saudável. E depois, alguma coisa aconteceu com ele que ele começou a comer muito na frente das câmeras. Isso gerou muitas visualizações. Esse rapaz hoje, ele é trilhardário, mas ele tem obesidade mórbida, né? E As consequências. provavelmente ele vai ter um problema sério de saúde, pode ser que venha até a óbito, sem usufruir de todo o poder financeiro que ele recebeu. Então, nem sempre é sobre o dinheiro de forma é, naquelas questões que vêm mais do inconsciente. O dinheiro está na consciência, né? Eu quero ganhar dinheiro. Mas às vezes não é sobre isso. Às vezes eu quero ganhar um reconhecimento que às vezes eu não tive do meu pai, da minha mãe, da minha família, da sociedade. E aí canaliza para esse tipo de sucesso essa necessidade de ser reconhecido. E aí se autodestrói. É uma questão também que eu ouvi, eu agora não estou lembrado, mas que eu acho que foi uma grande lição quando foi Steve Jobs, né, que ele disse, né, que ele tinha tanto dinheiro, mas ele daria todo o dinheiro para ter a cura. Quer dizer, ele estava com câncer, mas ele percebeu Isso, que ele tinha tanto dinheiro e o dinheiro não curava o câncer. Quer isso, dizer, ele acabou a vida dele. exato. Ele não tinha solução, não adiantava o dinheiro, Aham, né? Então isso foi marcante, né? Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, né, isso, bem marcado, que eu fiz assim, as pessoas ainda não entenderam esse lado, né? Essa isso, questão, isso. né? Como a senhora fala justamente também no livro, cita, né? Isso. E assim, não é também satanizando o dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, Não, comprar coisas é é bom, necessário, na é verdade, é necessário. necessário, né? E a gente pode sim comprar uma roupa bonita, a gente pode fazer uma viagem, a gente Tudo conseguindo, com planejamento. né, ter no planejamento, a gente tem o direito, na verdade, né? O problema do nosso país é que isso é um direito de poucos. Isso precisa passar a ser um direito de todos, né? Mas é legítimo a gente ganhar nosso dinheiro, comprar as nossas coisas, né? A gente não precisa socializar a pobreza. A gente pode socializar a riqueza, tendo uma distribuição melhor de renda para todo Com mundo, certeza. né? Nós teríamos uma sociedade mais saudável e precisaríamos correr menos em busca dessa aprovação, desse ideal de sucesso, que é forjado por uma sociedade que quer que a gente produza muito. E falando um pouquinho, né, desse assunto, eu lembro muito, né, que eu tenho uma amiga que ela resolveu ser fotógrafa. E ela dizia, você vai largar seu trabalho para ser fotógrafa como se fosse que você não conseguisse almejar aquilo que você consegue fazer, né? Tipo assim, você só ganha dinheiro, você só alcança o sucesso se você estiver em uma empresa. A gente precisa também, né, quebrar um pouquinho essa mentalidade, Isso. né? Então, assim, tudo que você almeja, planeja e coloca no papel, se você quer, você alcança. Exatamente. Isso. Né? Às vezes são dons e talentos que já nasceram com aquela pessoa, né? E que valem muito mais do que qualquer opção que ela faça, focando única e exclusivamente no retorno financeiro. Eu tenho uma amiga que é maestrina, quando ela estava para fazer o vestibular, isso mães e pais é bem importante, a família queria que ela fizesse direito. E um dia eu cheguei na escola que ela estudava e ela estava chorando
E eu perguntei o que estava acontecendo, ela com a ficha de inscrição do vestibular na mão, que naquela época não era online. E aí ela disse, eu quero fazer música, mas minha família quer que eu faça direito. Aí passou um professor, perguntou também o que era. Quando ela falou, ele disse assim, eu só vou lhe dizer uma coisa. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ela é uma profissional incrível, é uma mulher extremamente feliz. Os corais dela arrancam lágrimas de todo mundo, né? E ela tem o sucesso financeiro, né? Não é milionária, não é rica, mas ela tem uma vida tranquila, né? E faz o que ama, faz o que gosta. É sobre isso, Eu posso dizer qualidade de vida, né? qualidade de vida, né? Claro, nem todo mundo pode escolher, né? Sei. Aí a gente vai de novo para chamar a atenção para outras coisas que a gente vive, porque nem todo mundo pode escolher, às vezes a gente tem que trabalhar para sobreviver e aí a gente vai ter que encarar o que aparece, né? Eu acho que ele ainda pode, Sim, né? Mais para frente. isso, Né? Ele isso, pode preencher esse espacinho, na verdade, mas só que mais para frente, né? isso, exatamente. Mas ele Quando pode eu realizar. fiz o vestibular para psicologia, eu era representante da editora Abril. Eu vendia revista, eu acabei fazendo merchandising aqui de graça, né, da editora? Mas tudo bem. Eu vendia revista, de porta em porta, assinatura de revista, né? Mas eu não desistia de mim. Eu sabia que aquele dinheiro que eu ganhava vendendo revista ia fazer com que eu pudesse pagar meu transporte, comprar meus livros, né? Eu passei 5 anos sem comprar nada para mim, nada, 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 nada. Era o dinheiro todo para Xerox, né? Material. Material da faculdade, mas eu sabia que aquilo era importante para mim e que seria provisório, né? Porque eu queria mais. A minha ambição me dizia que eu podia e que eu queria um pouco mais. E assim foi, né? Mas é com sacrifício, não é mágica. Não é mágica. E falando, né, um pouquinho mais dessa história, assim, vamos falar, né, um pouquinho sobre, né, essa visão de depressão, né? Entrar um pouquinho sobre esse assunto. Assim, hoje a gente já ouviu falar, né? Muita gente hoje, né, já sabe o que é uma depressão, mas a gente aprofundar mais um pouquinho, descobrir, ter a visão da senhora sobre a depressão. Pronto, a depressão é o mal do século, inclusive a Organização Mundial de Saúde prevê, né, um aumento muito grande dos índices de depressão e ansiedade no mundo. É muito sério, né? E a gente precisa olhar para isso. Agora, sim, tem duas formas de olhar para isso, até porque não existe só um tipo de depressão, nenhum nível de depressão. Então, o que é a depressão? É um rebaixamento do humor, que pode ou não estar associado a algum tipo de transtorno, certo? Então, tem depressões, por exemplo, a que a gente chama de depressão maior, que são os sintomas clássicos da depressão, né? A pessoa não tem energia para absolutamente nada, ela fica na cama, ela não quer tomar banho, ela não quer comer ou ela come demais, né? Ela tem uma angústia profunda, não consegue fazer as coisas cotidianas, né? Ir na padaria, tomar um sol, nada. Ela fica realmente aprisionada nesse universo mais sombrio, né? A psicologia analítica defende a ideia de que os processos depressivos são regressão da libido. O que é isso? A energia que eu tenho para disponibilizar para o mundo externo, para me relacionar socialmente, para eu fazer as minhas coisas, ela introverte. Então, ela entra. Então, não é que a pessoa não tem energia, é que essa energia está mais disponível para o mundo interno, tá? Agora, uma pessoa que tem um transtorno severo, ela não tem como acessar essa energia facilmente. Então, ela vai ser medicada, ela vai tomar, além das medicações, ela vai fazer um processo de psicoterapia, ela vai ser assistida de diversas formas para que ela tenha a melhor qualidade de vida que ela puder ter dentro daquela condição. Porque às vezes não tem cura, né? Às vezes tem uma melhora, né? E tem processos depressivos mais graves que envolve também algumas ideações, né? Perda de vontade de viver e outros que não oferecem esse risco, mas que são também vivenciados pela pessoa que tem o transtorno depressivo com muita intensidade. Agora tem depressões mais leves, como a distimia,
mas elas são mais longas também, muitas vezes, porque são aqueles processos depressivos que às vezes você não sabe que a pessoa tem depressão, porque a pessoa está ali, está rindo, está conversando com você, está fazendo tudo, Sim. né? Mas existe dentro dela uma tristeza profunda, né? Quando ela está em casa sozinha, ela se entrega a essa tristeza, mas para o mundo externo, ela está sempre mostrando que está bem. Tem processos depressivos que vêm, por exemplo, que é a depressão sazonal, né? Que você mora em países com um inverno muito rigoroso, então tem pessoas que deprimem durante o inverno, né? Quando moram nesses países. Tem pessoas que a depressão está associada a um transtorno bipolar, por exemplo, né? Que você fica entre momentos de euforia, né? Em que essa energia sai toda, e aí você fica com compulsões, você fica falando muito e interagindo muito com todo mundo, às vezes até psicotiza, e momentos de profunda depressão e tristeza, né? Tem a depressão disfórica, né? Que às vezes é na TPM. As mulheres apresentam muito esse tipo de depressão, né? Quando está perto da TPM, tem uma baixa de humor, mas logo que passa o período menstrual, Estressada, dá vontade de matar isso, alguém, irritabilidade, quer né? comer compulsivamente. Exato. Mas é situacional, né? Então, a Sim. maioria das vezes não precisa de medicação, não precisa de uma intervenção mais séria, né? A psicoterapia vai ajudar, né? A atividade física ajuda também. Então, existem vários níveis e nuances aí dentro desse universo da depressão. E uma coisa importante também, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu falo um pouco no livro, da síndrome de burnout, né? Então, o estresse no trabalho, a violência no trabalho também provoca colapso e depressão, né? Então, essas pessoas ficam completamente desvitalizadas e sem condições nenhuma de fazer qualquer tipo de entrega enquanto elas não se afastam daquele trabalho e não ressignificam o sofrimento que elas estão passando naquele trabalho, mas precisam de tratamento, de apoio, de tempo de recuperação. E a sociedade não tem muita tolerância, não, né? Eu tenho vivido muito isso no meu trabalho, né? Inclusive, recente agora eu falei pra minha chefe que eu precisava, né? Me desligar um pouquinho. Porque eu estava vivendo, assim, dias muito... Tinha dia que eu atendia cliente chorando, assim, sabe? E isso eu disse, tipo assim, isso influencia muito no quê? Quando você se conhece, quando você conhece a sua história. Tipo assim, eu me conheço e, tipo assim, gente, eu digo, tem alguma coisa errada aqui. Não tá dando certo. Então, esse é o momento, né, de a gente lembrar. Você se conhecer, conhecer a sua história, né? Tipo assim, eu estou ficando já muito depressiva e, tipo, eu posso entrar num quadro muito pior. Então, o que é que eu fiz? Vou me desligar um pouquinho para poder as coisas ver se a gente volta a fluir, né? E ir atrás daquilo que realmente eu preciso, né? Eu preciso estar bem para poder estar no trabalho, né? Isso. E a gente precisa entender isso, Isso. né? Um trabalhador saudável gera uma empresa saudável, né? Hoje as empresas sofrem com o turnover, que é a mudança, né, de funcionário. Toda hora está tendo que treinar, treinar, treinar. O absenteísmo, que é a falta do trabalho, seja por dispensa médica ou outro motivo qualquer. Então, a empresa que cuida dos seus trabalhadores, né, uma empresa mais justa, mais sensível às questões do mundo do trabalho, ela é muito mais saudável e ela tem muito maior adesão dos trabalhadores. Os trabalhadores se esforçam muito mais, se dedicam muito mais, né? Então tem uma distorção também em torno dessa questão do que é realmente uma parceria justa entre empresas e trabalhadores, né? Tem que ser justa, Sim. tem que ser boa para as duas partes. Doutora, me diga uma coisa. Quais são os principais causadores da depressão? É multifatorial, né? Como a gente até já falou aqui um pouco. Tem questões que são exógenas e tem questões que são endógenas, né? Então, tem pessoas que às vezes já nascem com um componente mais melancólico, né? Que já arrastam, assim. Às vezes eu tenho pacientes que dizem assim: não, Angelita, desde criança
que eu me sinto mais triste, mais melancólico, melancólica, né? E a gente vai levando a vida administrando isso, porque se acostuma um pouco com esses componentes. Pode ser o trabalho, fator importante para desencadear a depressão, podem ser relações abusivas, seja de amizade, seja de relacionamentos, né? Pode ser uma frustração, como a gente falou aqui dos jovens, o jovem que não alcança o sucesso financeiro, que não. O limiar de frustração dos jovens, inclusive, é muito baixo ultimamente, né? E aí, às vezes, o término de um namoro é suficiente para uma pessoa entrar num processo depressivo, às vezes até bastante grave, né? Então, vai depender também dos recursos internos de cada pessoa de superar alguns desafios da vida, né? E não é, a gente não pode associar isso à ideia de fraqueza ou força, né? É simplesmente que tem coisas, tem temas que a gente não dá conta de lidar mesmo e a gente, de alguma forma, deprime ou a falta de comunicação também é uma coisa importante para os processos depressivos, né? Às vezes a gente vai, ó, guardando. A gente vai guardando. Então, a gente não explode, a gente implode. E aí vem todos os processos, depressão, ansiedade, né? E também, porque não existe separação entre psique e soma, né? Corpo e psique é uma coisa só, não é? Então, a gente adoece, o nosso corpo também adoece, o nosso sistema imunológico enfraquece. Então, qualquer coisa, na verdade, pode ser fator desencadeante de um processo depressivo. Vai depender dos fatores internos e externos que circulam naquela pessoa. Então, por exemplo, discriminação, né? Sim. Discriminação social, discriminação racial, né? Qualquer tipo de deslocamento do sujeito do seu lugar de valor pode provocar processos depressivos severos, né? Então, às vezes, a família disfuncional, né? E quando eu falo disfuncional, eu não estou falando de modelos de família, eu estou falando de pessoas que se agridem dentro de casa, de crianças que crescem em ambientes tóxicos, né? E que vão desenvolver algum tipo de sintoma associado às suas próprias histórias de vida. Daí está processando. Eu Tá tô processando. fazendo porque assim, ó, é muita coisa aqui, eu tô Ela tá aqui, ó. absorvendo tanto que Tô. chega a tá. Gente, porque eu sou apaixonada por psicologia e fica assim, eu quero saber muita coisa, e às vezes eu não sei nem me expressar de Tá tanta vendo? coisa, Acabou sabe? de citar comunicação. O momento é esse. Ai, Tire ai. suas dúvidas. Aproveitando, né, que a senhora já falou um pouquinho, né, sobre medicamento, né, a senhora poderia falar, né, um pouquinho, né, sobre é necessário, qual momento é necessário, se usa por muito tempo ou não. Então, depende, cada caso é um caso, né? Tem algumas pessoas que passam por um processo depressivo e elas dão conta de, através do processo de psicoterapia, superar aquele momento, né? Outras pessoas precisam do suporte da medicação. O tempo vai depender da evolução do quadro. Então, no mínimo 8 meses de medicação. Sendo que quando uma pessoa começa a fazer uso de antidepressivo, ela demora cerca de 4 a 10 semanas para essa medicação fazer algum efeito, mesmo sendo antidepressivos de nova geração, como o citalopram e outras medicações que atuam com bastante eficácia nos processos, mas tem que ter um acúmulo da substância no organismo, que é chamado de meia-vida, né? Então, demora pelo menos 4 semanas para a pessoa começar a perceber alguma melhoria. Mas, se essa pessoa não faz psicoterapia, o que é que vai acontecer? Provavelmente, ela não cuidou da causa da depressão, ela não se fortaleceu psiquicamente para o enfrentamento da vida e das condições de existência, e aí, tirando o remédio, ela volta a ter uma recaída dentro do quadro clínico, né? Algumas. Não vamos generalizar também, porque tem gente que toma um remédio e segue a vida, né? Mas geralmente o remédio é por prazo determinado quando não é uma depressão mais severa.
Doutora, estão perguntando aqui, né? Hum. Tem um risco da pessoa ficar dependente do medicamento? Não, a dependência às vezes é muito mais psicológica do que real, tá? Uma medicação bem assistida, com acompanhamento psiquiátrico e o desmame da medicação também, porque tem pessoas que fazem isso. Começam a tomar medicação, aí se sentem ótimas, aí vão lá e pá, cortam a medicação. Óbvio que vai ter um efeito rebote. A medicação antidepressiva, ela tem que ser tirada de forma eh, sustentável, no sentido de dizer assim, vai diminuindo dose, vai tomando um dia sim, um dia não. Por quê? Porque aquele organismo precisa ser desensibilizado para que essa pessoa volte a funcionar sem o uso desse recurso e fique bem. Se você tira de vez, você está eliminando completamente, de uma vez só, de forma abrupta, e a pessoa pode voltar ao estágio inicial e ter que começar o tratamento todo de novo, né? Então, parar de tomar a medicação requer um acompanhamento. E, durante todo o processo, acompanhamento do psiquiatra e da psicóloga para que essa pessoa fique bem e fique estruturada para não precisar mais do remédio. Agora, tem algumas pessoas, às vezes acontece com pacientes meus que têm medo de parar de tomar o remédio, porque acham que se pararem de tomar o remédio vão voltar, né? Então, às vezes a dificuldade maior do desmame é mais o medo do que uma dependência química do remédio. Porque isso, com o desmame adequado, a gente vai manejando e a pessoa fica completamente independente do remédio. Mas aí a gente tem que trabalhar psiquicamente, né, essa ideia de que essa pessoa pode sim viver sem essa medicação e que o desmame precisa ser cuidadoso, né? Mas que ele pode acontecer com eficiência e a pessoa passar o resto da vida sem precisar tomar medicação. Veja, isso eu estou falando dos casos, né, que é possível fazer o desmame da medicação, porque tem alguns casos mais graves que a pessoa vai tomar medicação o resto da vida. Mas ok também, né, gente? Porque tem muito preconceito também em relação ao uso da medicação. Eu acho que tem um lado que tem uma banalização do uso da Sim, sim, sim. medicação, né? Então, se tô triste porque terminou o namoro, Rivotril, fluoxetina, não, vá viver seu luto pelo amor de Deus, né? Que vai É necessário um passar, processo, né? é Que precisa necessário ser viver esse vivido. processo, né? Então, muita gente confunde tristeza e luto com depressão. E não é assim que funciona, né? Agora, tem casos que são realmente mais graves, e assim como a gente tem um problema visual e tem que usar óculos ou lente o resto da vida, a gente tem, sei lá, diabetes e tem que tomar insulina o resto da vida, ninguém questiona. Mas quando é uma medicação, né, associada a algum transtorno mental, as pessoas têm preconceito, aí começam a relacionar com dependência. E não, às vezes a pessoa precisa tomar a medicação para o resto da vida para se manter saudável, para se manter bem e se devolver para a vida, né, com mais qualidade. Sim, sim. Aproveitando, ó, tem um salgadinho aqui, ó, muito bom que veio da cozinha. Meninas, obrigada Achei. pelo cuidado, pelo carinho, A hein? cheia da cozinha aí. Ó, tá Tá muito 10, viu? bom, hein? Muito bom Gostando de mesmo. ver. Venha dar um cheiro aqui inebriante. E aí, aproveitando, eu vou entrar em outra pergunta, que eu vou Ah. comer outro salgadinho, viu, gente? Porque tá bom. Como lidar, né, com essa depressão e rede social e prover um ambiente, né, positivo, né, hoje na sociedade, né? Então, uma das primeiras recomendações é se afastar das redes sociais. Porque as redes sociais, né, oferecem um tipo de estímulo muito nocivo para qualquer um de nós e para as pessoas que sofrem com depressão, ansiedade. Por quê? Porque tem muita coisa idealizada, é o corpo ideal, é a vida ideal, é a família ideal, é o emprego ideal, é tudo muito idealizado, né? E quem está deprimido simplesmente não pode. Eu lembro de uma entrevista da maravilhosa Adélia Prado na Roda Viva, né? E que ela estava falando sobre o período de 7 anos de depressão que ela viveu. E aí um repórter chega para ela e diz assim, mas Adélia, você nos privou da sua obra durante 7 anos, você não escreveu nada durante 7 anos. Ela olha para eles e diz assim, querido, você não está entendendo. Eu estava no deserto, né? Então, às vezes, as pessoas acham
que força de vontade é suficiente para você sair de um processo depressivo. Não é assim, né? Ou frases motivacionais de efeito são suficientes para a pessoa sair. Não é assim. Pelo contrário, quanto mais pressionada a pessoa se sente, menos capaz de reservar energia para se tirar dessa situação ela vai ter. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer para ajudar essa pessoa é dizer assim, olha, eu posso ficar com você nesse lugar. Tá tudo bem, eu tô aqui do seu lado. Só Justamente isso, o mais apoio, nada. né? Né? Mas tem gente que começa também a virar, como é que se diz? Coach motivacional. Vambora, vai sair, se arruma logo, vambora pro shopping. Tudo que a pessoa não pode quer. naquele momento fazer, não é nem não quer, ela quer. Aí é que tá, ela quer. Né? Quem é que não quer, gente, ser feliz, sair, passear, curtir? Com Todo mundo certeza. quer, mas é isso que a gente tem que entender. A pessoa que está com depressão, ela não consegue. Ela não consegue. E claro, a intenção das pessoas é a melhor possível, né? Porque é horrível você ver uma pessoa que você ama no estado depressivo e às vezes a família fica na ansiedade de ajudar. Só que essa ajuda pode ser um grande desserviço, né? Essa pessoa precisa ser respeitada, porque uma coisa é você estimular, né? E fazer o convite. E aí, você está se sentindo bem o suficiente para a gente ir numa praia? Vamos dar uma caminhada, né? E a pessoa decide e diz se ela pode ou não fazer aquele esforço naquele momento. Mas a gente quer impor, muitas vezes, né? E isso não funciona. E as redes sociais, na maioria das vezes, cria essa pressão para que você funcione de determinada maneira, né? E não dá para atender essas expectativas o tempo inteiro. O que mais, né, a depressão pode, né, atacar, né, fisicamente, mentalmente, além de tudo, né? Será que ainda tem, será que ainda há uma possibilidade de aparecer mais alguma coisa que, tipo assim, que a gente esqueceu de citar aqui, né? É como eu disse, não existe separação entre psique e soma, né? Então, muitos processos depressivos, ele vem também com algumas limitações que podem também ser físicas, até porque quando você lança uma quantidade muito grande de cortisol no organismo, você baixa a sua imunidade. Então, você pode favorecer, né, o surgimento de viroses mais frequentes, de alguns tipos de doença. Algumas pessoas têm síndrome do pânico, por exemplo, começam a ter formigamento nas mãos, aceleração cardíaca, né? Entram no pânico em algumas situações, principalmente quando forçam essas pessoas a fazer coisas que elas não estão em condições de fazer, né? Então, assim, a depressão ela vem num quadro que pode ser, como eu já disse, mais suave, mais leve, né? Que a pessoa vai convivendo ali com aquela tristeza até transformá-la, mas outras com até incapacitação mesmo de trabalho, de relacionamento, né? E a pessoa fica reclusa, ela não quer, ela não quer não, ela não pode disponibilizar energia para qualquer tipo de relação externa. Porque ela tá toda para dentro. É como se ela atacasse o medo, né? Desenvolvesse muito mais o medo, Muito né? mais medo, né? E o conforto é estar num lugar escuro, né? E a pessoa não tem. Eu tive uma paciente que, graças a Deus, ela já saiu do processo depressivo, uma linda, uma querida. E ela disse assim, Angelita, na época que ela estava com esse processo mais grave, ela dizia assim, eu não consigo, eu não estou conseguindo levantar, pegar uma caneca, colocar na máquina de café e apertar um botão para tomar um café. Eu fico deitada, pensando no café que eu quero tomar, mas eu não tenho força para levantar. É isso, né? Então, como é que eu vou chegar para uma pessoa dessa e vou dizer assim, ah, deixa de frescura, levanta daí, vai pegar teu café, É um choque, né? né? E muita gente faz E isso, a gente precisa ter muito cuidado, né? Com muito o que cuidado. se fala, Isso, né? Como se fala, como a isso, gente exatamente. vai ser, chegar, né? Então a gente precisa prestar atenção, né? Às vezes, até mesmo a pessoa tá passando por uma situação que você nem sabe que a pessoa tá depressiva. E Isso. você começa a pressionar, porque muita gente que é, como a senhora tinha citado mais cedo, né? As pessoas muito felizes no momento, daqui a pouco tá muito triste. E realmente é uma depressão. Isso. Né? E tem pessoas, como eu já disse, que estão ali sorrindo, né? Eu mandei um vídeo para a produção, que eu não sei se vão vincular
ao programa de hoje, mas que é muito interessante, vale a pena vocês olharem e quem quiser, eu acho que está disponível no YouTube, que é de dois amigos no estágio de futebol, um deles é depressivo. A gente não sabe, a gente pensa que o Distinguir. depressivo é um, e depois, quando a gente vê o final do vídeo, a gente vai ver que o depressivo era o outro, né? Porque é como eu disse, às vezes o depressivo, a pessoa não finge depressão, ela finge alegria. É o oposto. É o oposto. Então, tem muita gente com depressão fingindo alegria. E a gente não consegue perceber a tristeza por trás do sorriso daquela pessoa, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar quando uma pessoa disser: eu não dou conta, eu estou com depressão, né? Então, essa pessoa precisa de acolhimento e de empatia, e não de torcida organizada para tirar ela daquele lugar à força, né? Ela precisa de cuidado médico, psicológico e apoio familiar. E o principal, gente, você não pode esquecer. Qualquer coisa, peça ajuda. Isso, É o principal. Você pedir ajuda. Sem vergonha, sem orgulho, peça ajuda. isso, Certo? perfeito. Doutora, o que os medicamentos podem trazer e fazer nesse período, ou a pessoa que tem depressão? Eles podem Então, deixar algum vestígio, vamos dizer assim, alguma sequela, esse uso dos medicamentos, depois que ele para de tomar, algo tipo assim. não, se ele faz o desmame bem feito, não tem sequela. Claro que quando a pessoa começa a tomar qualquer medicação, ela pode ter efeitos colaterais, né? E aí é importante essa pessoa estar em contato direto com o médico, para que esse médico vá administrando a dose, e às vezes precisa diminuir, às vezes precisa aumentar, né? Então, efeito colateral qualquer medicação tem. Se você tomar uma aspirina, você pode ter um efeito colateral. Então, não é diferente na medicação antidepressiva, ansiolítica ou estabilizadora de humor, né? Agora, o desmame é importante fazer da forma correta, justamente porque a única consequência que tem é você ter a retomada dos sintomas, se isso não for feito de forma progressiva e bem cuidada, né? Então, existem profissionais, né, que estão aí para isso e a gente não pode menosprezar a importância deles no nosso processo de cura, né, de transformação, de estabilização do nosso humor e retorno para as nossas atividades da melhor forma possível, mas não tem nenhum tipo de sequela medicamentosa, não. Tem assim, muita diferença ou alguma diferença entre o ansiolítico e o antidepressivo? Não. O ansiolítico, ele vai regular um pouco o estado de excitabilidade, né? Porque o ansioso, ele está vivendo muito o futuro, ele quer controlar tudo, ele quer saber logo como é que as coisas vão acontecer, ele tem pressa para tudo, né? O depressivo é o oposto, né? Ele se lentifica. Então, a medicação antidepressiva, ele atua em determinados receptores que ajudam a pessoa a ter um pouco mais de carga dos hormônios necessários para que essa pessoa fique mais animada, né? O ansiolítico é o oposto, vai tentar dar uma segurada nessa pessoa para ela não acelerar demais. E o estabilizador de humor, né, que muita gente com transtorno bipolar precisa usar, né, vai diminuir esses gaps, esses saltos entre os momentos de depressão e os momentos de euforia. Então, vai dar uma certa estabilidade ao humor daquela pessoa para ela não viver variações tão abruptas, né? Que são também bem No prejudiciais. caso, só o antidepressivo, que é claro que, vamos dizer assim, é de acordo com a pessoa. Mas assim, o ansiolítico também, ele é contínuo como antidepressivo? Depende do caso. Depende do caso, Sempre né? depende do caso, né? O psiquiatra e o psicólogo, eles vão avaliar caso a caso e ver qual é a necessidade. Então, tem pessoas, por exemplo, que tomam antidepressivo e só fazem o uso de um ansiolítico se tem crise de pânico, né? Tem pessoas que fazem só o uso do ansiolítico e não precisa fazer o uso do antidepressivo. Tem situações que precisa associar os dois, cada um no horário, né? Então, cada caso vai pedir uma intervenção muito particular. Então, não tem uma coisa
generalista, não. A gente tem que investigar caso a caso para ver dose, para ver o tipo de medicação, porque às vezes você não se adapta com um tipo de medicação que apresenta um efeito colateral X ou Y, aí você tem que mudar a medicação para uma outra substância. Então, esses primeiros meses de tratamento, eles vão precisar, na maioria das vezes, né, de alguns ajustes. Doutora, o que a senhora tem, né, de mensagem, né, para o pessoal que está ao vivo, né, e para quem vai assistir depois? Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, né, que é muito importante e pode alcançar muitas outras pessoas que têm essas dúvidas, né? Mas o que a senhora deixa de mensagem para eles? Então, sejam mais misericordiosos consigo mesmos, né? Se cobrem menos, façam terapia se for possível, porque a terapia é um processo também educativo, porque a gente aprende a se conhecer melhor, a gente aprende a lidar melhor com as nossas emoções, não no sentido de controlá-las, mas de compreendê-las, né? E entender como é que os nossos processos se dão. Eu acho que olhar mais para si mesmo do que para o outro é uma coisa muito importante, principalmente nesses tempos de redes sociais e de fantasias em relação à vida ideal e perfeita. Não, a nossa vida não é ideal, ela não é perfeita, mas é a vida que a gente tem para viver e para ser feliz. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com isso, né? E também não esconder as nossas dores e sentimentos, conversar sobre isso, né? Se alguém me magoa, eu posso dizer, olha, isso aqui me afetou, eu estou me sentindo mal com o que você acabou de dizer, porque a pessoa também não vai adivinhar, né? Então, essa coisa da comunicação não violenta, da comunicação solidária, isso também é bem importante. E a terapia ajuda, inclusive, em todos esses processos, né? Em aprender a se colocar, aprender a falar melhor, aprender a lapidar as relações através de um diálogo saudável e produtivo, sejam relações amorosas, sejam relações familiares, sejam relações de trabalho, né? Então é isso, é suavizar um pouco a vida, né? Que ela já é pesada demais, parar de cobrar tanto, tanto de si mesmo quanto do outro. Eu acho que são algumas dicas importantes aí nesse momento. Então, pessoal, mais uma vez, ó, eu sei fazer pão, certo? Vocês podem acessar, né, a editora Apre ou no Amazon e adquirir o livro, certo? E a senhora pode de falar algo, né, específico do livro, né? Eu acabei falando no início, né? Minha tagarelice, falei. Mas é isso, mas tem uma coisa para falar que é assim, algumas pessoas falaram para mim, ensinando a fazer pão, eu disse, de certa forma, não é o pão de padaria, mas é o pão nosso de cada dia, né? Então, esse livro é um livro de psicologia, mas não é um livro só para psicólogos, né? Qualquer pessoa com interesse em entender um pouco mais das próprias questões que vivem no mundo do trabalho, né? Então, eu trago capítulos que falam sobre a história das transformações do mundo do trabalho, como é que se deu, os modos de produção, como é que foram mudando. Tem capítulos que falam sobre o complexo de poder, né? E tenta refletir algumas questões como por que as pessoas impõem sofrimento às outras, né? Por que as pessoas, quando assumem, às vezes, cargos de liderança, às vezes é a pessoa mais legal do mundo como colega de trabalho. Aí ocupa um cargo de liderança e começa a massacrar, a oprimir. Então, assim, o que será que leva as pessoas? Então, são reflexões sobre essas questões que envolvem o mundo do trabalho. E nesse último capítulo que eu conto como foi a atuação em clínica do trabalho nessa faculdade, como foi montar essa clínica do trabalho, e aí conto a história do padeiro, que vai ensinar todo mundo a fazer pão. Não tem quem ler esse livro que não aprenda a fazer pão. Já pode adquirir o meu, que eu quero saber como é que faz esse pão, viu? Por favor. Isso aqui vai me trazer muita riqueza. O pão nosso de cada dia não precisa ser o pão que o diabo amassou. Bem, Deus livre. Então precisa ser melhor, as nossas relações de trabalho precisam ser mais suaves e mais felizes. Sim, sim. Então, muito obrigada, Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite de vocês. Gostei muito de estar aqui, tá? Vocês são uma delícia.
E Chegamos aqui. eu quero ver cada vez mais aí o crescimento de vocês e estou torcendo Obrigado. para o sucesso de vida de vocês, tá? Obrigado. E espero que apareça em breve, né? Apareça, é só me convidar. Novamente. Pronto. A segunda etapa, né? Segunda parte do vídeo sobre depressão. Beleza? Pronto, agradecer a Heron também o convite, né? E a toda a equipe aí da produção. Amor de Obrigada. pessoa, Foi que muito ajuda a bom estar gente aqui. sempre, certo? Então, estamos encerrando mais um Aqui Pode Podcast, certo? Com a doutora Angelita Menezes Thais Araújo. e Anderson Cerqueira. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a Não esqueça de próxima. curtir e se inscrever, beleza? Dá like, hein?